Pessoal, vamos dar início à nossa 13ª aula, tá bom? Bom, eu vou mudar um pouquinho a forma da gente conduzir a aula, certo? Eu vou tentar tratar hoje mais de elementos que vocês estão acostumados a trabalhar, porém, nós vamos fazer um pouquinho diferente. Eu vou fazer uma perspectiva na lousa aqui, tá? Vou indicar quais que são as vistas de onde você está enxergando essa peça, tá? E vocês vão fazer as 3 vistas aí, tá bom? Então, depois, se a gente puder, a gente vai fazer mais uma peça aqui. Mas eu vou começar assim, para me poder falar para vocês de alguns elementos estruturais. Vamos começar a falar de elemento estrutural, né? Então, vamos começar a falar de elemento estrutural? Olha, eu vou deixar alguns itens listados aqui, tá bom? Só para a gente, todo mundo já conhece alguns, né? É aquilo que nós conversamos. É só a forma da gente especificar, ler no desenho e entender o que está falando no desenho, né? Tá bom? Então vamos lá, ó. Vou colocar aqui alguns, vou colocar aqui até de uma forma bem simples aqui, ó. Tá? Então, ó, isso aqui todo mundo já conhece, né? Isso aqui é uma viga I, tá? Essa viga I, ela é um padrão laminado que vem da usina, tá? Essa viga I era a viga que é o perfil que a gente mais trabalhava antigamente. Hoje, esse perfil, ele já existe só em bitolas menores, tá? Então, esse perfil I, ele ia de 3 polegadas, tá? Até 18 polegadas, 20 polegadas. Hoje, a gente não compra mais assim, porque a parte de perfis, ela veio evoluindo nesses últimos 30 anos aí, tá certo? Então, esse perfil I hoje, é um perfil I que a gente chama de perfil I americano. Ele existe primeira alma, segunda alma e terceira alma. O que é isso? É a espessura disso aqui, tá? Ele tem uma resistência maior. Qual que é o que mais usa hoje no mercado? Primeira alma. Quando vem especificado que você tem que... você fala viga I de 8. Às vezes a pessoa o projetista nem escreve primeira alma, porque já está implícito que é a primeira alma. É o padrão de laminação normal, tá? Se você tem que comprar segunda alma, está especificado. Às vezes o projeto tem que ser uma estrutura de uma determinada altura, então o que se acontece? Ele aumenta a espessura. Então ele especifica lá, viga I de 8, viga I de 4, primeira alma, segunda alma. Está especificado lá. Então na hora de comprar, ele tem um peso por metro maior, tá? Então essa aqui é a nossa famosa viga I, né? Viga I assim, ó, é um I maiúsculo mesmo, tá? Quando você pega lá nos projetos, está escrito assim, viga I. É um I na letra maiúscula, tá? Isso aqui que eu estou falando para vocês. Hoje, ele vai de 3 polegadas até máximo, tá? Que a gente encontra no mercado hoje, 10 polegadas. 12 polegadas já é difícil encontrar, tá? O mais usado é até 8 polegadas, tá bom? Então, o que tem lá? Tem primeira, né? Primeira alma, né? Segunda alma, que é o que mais usa também, tá? Então, todos os projetos que vocês forem pegar para fabricar lá, vocês vão sempre encontrar assim, quando é viga I vai estar escrito dessa forma, né? Viga I de 4 polegadas, 3 polegadas e primeira alma, segunda alma. Quando não está escrito nada é primeira alma, tá bom? Esse era o perfil I, né?
e é até hoje o padrão americano, tá? Aí, para suprir essa necessidade de perfil I, apareceu no mercado, a primeira vez que apareceu, né? Para substituir esse perfil, para fazer perfis maiores, né? O que apareceu? Apareceu essa viga, ó, tá? Essa viga apareceu. Tá? Apareceu essa viga assim, ó. Isso aqui, para substituir esse, para suprir os tamanhos desse aqui, começou a aparecer no mercado, que ainda tem, as indústrias que fazem o perfil soldado, tá? O perfil soldado é um pouco diferente, né? Ele aparece sempre assim, PS, tá? VS, PS é perfil soldado, VS é viga soldada, tá? Então, apareceu esse, que ainda existem alguns fabricantes. Quando existem alguns projetos que o engenheiro não consegue adequar um perfil I e um perfil, que eu vou mostrar para vocês o outro aqui, que é o terceiro que veio, eles fazem esse. Então, como é que faz esse? Aí o engenheiro ele calcula a espessura da alma, né? A espessura da mesa, a espessura da alma, ele põe a espessura que ele quer, tá certo? E aí, vocês já viram na fábrica aí, fabricando a viga soldado ou perfil soldado, tá certo? Ele tem na forma, a gente chama sempre assim, ó, lá era o I, aqui ele chama tanto o H como o I. O I é quando ele tem uma configuração mais em formato de I, tá? E H, quando ele tem um formato assim, tá? O que quer dizer? Que essas dimensões são praticamente iguais, o H, tá? E o I, sempre a mesa é menor, tá? Então, aí você faz esse perfil soldado nesses dois formatos também, tá? Então, num segundo plano, né, que aí, para atender o mercado, criou-se o perfil soldado, tá? Então, aqui, ó, perfil soldado, que ainda existe, tá? Quando a engenharia não consegue definir um perfil laminado, ele coloca esse perfil, tá? E aí a gente tem que fabricar, tá? Então tem os fabricantes hoje, só empresas que fabricam perfil soldado. O que acontece com isso aqui, perto disso aqui? Esse aqui é muito mais caro, tá? Por quê? Para fabricar isso aqui, o cara vai cortar de chapa, né? Ele tira tiras de chapa. Tem perdas. Nunca uma chapa dá certinho a quantidade de larguras que você precisa ou a quantidade de altura de mesa que você precisa, tá certo? Então é um perfil mais caro. Quando a gente depara com uma estrutura dessa, lá no orçamento, eu tenho que ver o preço de cada um desses, porque nunca é um preço que está no mercado, é um preço que o fabricante vai alterando isso em função da chapa, em função de aproveitamento. Eu tenho que dar para ele o perfil que eu preciso, ele pega, monta lá a planilha dele, aproveitamento de material lá do estoque dele, então cada hora esse perfil custa um preço, tá? E aí, tem o outro perfil, que é o perfil, que é esse perfil, ó, tá certo? Que ele não é soldado, tá? Ele é um perfil W, que a gente, um perfil H, laminado. Então a usina, depois disso, o que as usinas passaram a fazer? Elas passaram a fabricar o perfil W e o perfil H, só que laminado, tá? A partir de uma liga metálica, né? Conforma esse perfil, não tem solda. Esse perfil, ó, ele não tem solda, tá? Ele é laminado a partir de uma liga metálica, tá certo? Tá laminado a quente, né? Então, esse perfil hoje é o perfil parecido com esse perfil, né? Tá certo? Só que ele é assim, né? Tá? Ele tem no formato, essa viga, né? Ela tem tanto num formato de H e no formato de I. Só que no formato de I, ela é chamada de viga, de perfil W, né? É um perfil W.
que nós chamamos ele hoje, tá? No formato, aí tem as especificações, tá? Como esse perfil é tabelado hoje, então a engenharia vai lá e pega o perfil que ele quer, mais alto, mais baixo, vai fazer uma coluna, faz um perfil que é um perfil mais parecido com H, né? Vai fazer tesoura, é um perfil mais parecido com o I, tá? A mesa é menor e a altura é maior. O perfil H, né? Essas duas medidas são praticamente iguais. Então esse é o perfil W nosso, tá bom? Então, esses perfis vocês vão ver a vida inteira, tá certo? Esses perfis. Esse perfil, ele é fabricado a partir de chapa, então ele é um perfil ASTM A36, é uma chapa comum, entendeu? Ou uma ASTM A572. E esse perfil também é fabricado na A572. Esse perfil I já é um perfil, toda a especificação dele é A36, tá? Que era a primeira viga que veio, né? Junto com a viga U e tal, os perfis eram feitos assim. Depois veio esse perfil, né? Que nós passamos a fabricar, e depois as usinas passaram a fabricar os perfis do perfil soldado, só que ele passou a ser laminado. E é um perfil nesse, claro que é mais barato, porque esse aqui é feito em grandes linhas de produção, né? E esse é feito na medida que você precisa, tá bom? Eu vou fazer aqui, ó, um pé de uma coluna, simples, né? Vou usar a menor quantidade de elementos possível. É o pé de coluna mais simples que tem, vamos falar assim, que vocês vão ver por aí, tá? Então, ó, vamos lá, ó. Eu vou colocar aqui para vocês, ó. Eu vou fazer a perspectiva primeiro, tá certo? Ó. Então, a coluna, né? Essa coluna tem uma chapa embaixo. Tá? E ela vai ter uma outra chapa aqui, ó. Vou simplificar bem para a gente ver se vocês entendem. Tá? Isso aqui tudo é pontilhado, né? Tá? Lá em cima, lá. Então, o que é isso aqui, ó? É uma coluna, um pé, uma viga de pé, tá certo? E embaixo tem uma chapa e nas duas laterais tem o reforço da chapa, tá? Que é uma chapa que vem aqui, ó. Aí, a vista em planta nossa vai ser essa. Planta, né? Não escrever nem ver. Planta. Tá? Essa aqui vai ser a lateral. E essa aqui, ó. A elevação. Tá? Então vamos lá, ó. Essa viga, ó, tá nessa posição. Certo? A coluna tá nessa posição. Vocês olhando de frente, tá? Tem uma chapa aqui de reforço e tem uma base embaixo.
tá certo? Tá? Essa chapa. Tá? Vocês podem fazer para mim a vista em planta dessa peça, tá? Faz a vista em planta dessa peça, tá? Pode fazer a vista em planta. Quem tiver alguma dificuldade, eu vou fazer a vista em planta para explicar isso detalhadamente. A vista em elevação e essa vista lateral, tá? Então podem fazer esse exercício para a gente começar a exercitar essa parte, como é que fica o que vocês vão enxergar aqui lá no projeto de vocês, né? Lá no projeto da fábrica, tá? Talvez alguém tenha a dificuldade, talvez às vezes pela forma que eu mostrei, mas eu fiz isso bem proposital, né? Por isso que eu trouxe um pedacinho de viga para mostrar para vocês. Mas a ideia é essa, é uma coluna, tá? Com uma chapa embaixo e duas chapas reforçando a mesa da viga. Vê se vocês entendem essa perspectiva aí. E eu não vou passar, eu vou começar a fazer, para a gente fazer mais alguns exercícios, para vocês entenderem aquilo que eu estou querendo que vocês entendam. A chapa é o reforço soldado na mesa dela. Isso, na mesa. Assim, olha lá, ó. Uma chapa aqui, tá? Então, ó, tá? Então vamos lá, vamos fazer a vista em planta, né? Só pra gente, esse primeiro eu vou fazer, ó. A vista em planta dessa peça, né? Você tem a viga. Então aqui, ó, você está vendo a viga na vista em planta, tá? Você está vendo essa vista da viga, ó, tá? Você está vendo a viga nesta posição, ó, tá? A primeira coisa que você vê na coluna é a viga. Isso vai estar lá no projeto exatamente mostrado dessa forma. Quero mostrar para vocês exatamente como vocês enxergam isso lá na fábrica, tá? Aí, lá embaixo vai ter uma chapa. Certo? Tá? Vou fazer menor aqui para poder. Deixa eu fazer mais para baixo aqui para poder mostrar as vistas bem didático para vocês, ó. Fiz muito alto lá. Então a viga vista em planta, né? Aí que eu quis falar, tem uma chapa lá embaixo na base. Certo? Essa chapa aqui, ó. Isso, uma sapata de uma coluna, né? É uma coluna, tá? Então essa viga está soldada em cima dessa chapa, tá? Então nós estamos enxergando a projeção dessa chapa, tá? Tá? Aí nós temos o quê? Nós temos uma chapa aqui, ó. Que vem até aqui. Ó. Assim. Nós temos duas chapas, né? De reforço do pé direito. Tá vendo? Aparecem essas duas linhas, que é onde ela finaliza aqui, ó. Tá? Tá vendo aqui, ó? Ó. Então é um trapézio, né? Tá bom? Então vamos lá. Aí nós vamos fazer. Qual que é a vista em elevação? Não é essa aqui, ó? Certo?
Essa aqui é a vista em planta da peça. Vista em planta. Assim, nesse momento, não se preocupem muito, quem quiser pode fazer o croquis, né, para lembrar. Né? Mas como vai ter a videoaula, isso vai estar bem claro para vocês exercitarem, né? Então é importante que vocês entendam. Essas chapas na viga aí, não está marcando, parece que ela está penetrando dentro. Não, aqui ó, ela está saindo da viga, ó. Na planta? Não, ela tá encostada na viga, né? Aqui ó, está encostada na mesa da viga, tá? Nós pegamos a chapa, ó, e colocamos aqui, ó. Ó, colocamos a chapa aqui, soldamos a chapa aqui e soldamos na sapata embaixo. Sempre isso vocês vão ver muito, né? Na parte, quem tá mexendo, trabalhando mais com estrutura, não caldeiraria, esse é um desenho. Aí nós vamos fazer a chapa. Como que nós sempre falamos que é para fazer, para não perder o foco do entendimento. Então o que nós fazemos, ó? Rebatemos aqui a largura da chapa, né? Colocamos aqui a espessura da chapa, né? Essa espessura da chapa aqui, ó, tá? Aí, vamos rebater, né? Vamos rebater, então tem lá uma linha de cena da viga lá, né? Que vem aqui. Vamos rebater a viga, né? Então é esse ponto, ó. Presta atenção que vocês vão entender direitinho. Ó, esse ponto. Vamos falar que a nossa coluna termina aqui, vai. Uma coluna baixinha, tal, né? Aí, o que nós temos aqui, ó? Nós temos a alma da viga, ó. Ó. Então, aqui, ó. Isso aqui, ó, é a projeção dessa viga. Primeiro eu quero que vocês entendam que o que foi projetado em cima é a viga, tá? Agora, nós vamos colocar a chapa. Quando a gente coloca a chapa, tem alguns elementos que ficam tracejados, né? Então, como é que é a chapa que nós falamos que a chapa é? Chapa é assim, né? Ó. Aí, entenderam essa vista? Importante vocês prestarem atenção para entender, né? Porque aí fica fácil de vocês exercitarem em casa. Pode pegar uma folha em casa, isso que vocês estão fazendo aqui, faz algumas vezes em casa, né? Pode perguntar, Fabrício. Pode, claro, vem cá. É bom falar que não está entendendo. Não, é que aqui, não, aqui essa linha aparece. Essa, ó, é essa projeção onde a chapa termina, tá? Entendeu? Ó, olha aqui, ó, a chapa, ela é um trapézio, tá certo? Então ela termina exatamente na largura da viga, tá? Então, quando termina, você vê o final do trapézio, da espessura da chapa, entendeu? Ó, vou só tirar isso aqui para talvez, ó, olha lá. Isso. Aí tem uma chapa soldada aqui, ó. Aqui, ó, de pé. De pé. Então, mas quando você morre aqui, isso. Morre esse aqui. Não, aqui tá da largura da viga aqui, ó. Ela tá morrendo aqui. Aqui, ó, morrendo na largura da viga, ó. Ela tá morrendo aqui, ó. Tá? O trapézio o trapézio é exatamente da largura da viga. Ah, entendi. Tipo, você tá fazendo. Eu vou fazer a chapa do lado. Isso, exato. Agora. Entendeu? Aí o que eu quero fazer para vocês é o seguinte, como que vocês enxergam isso lá no desenho, né? Tá? Aí, ó, qual que é a outra vista da peça? Essa vista, ó, mesma coisa a largura, né? Ó, largura da chapa, ó, né? Largura da chapa. Agora, o que acontece, ó? Agora, a viga. Ó, termina lá a viga. Aí, o que acontece aqui, ó? Isso que eu quero que vocês entendam, ó.
Ó, o que vocês estão enxergando naquela vista agora, ó? Vocês estão enxergando essas duas linhas, ó. Essa linha, essa e essa. Então aqui, ó, é a espessura da mesa da viga, tá? Então a viga estava nessa posição e agora vocês passaram a enxergar a viga nesta posição, tá? E agora o que acontece aqui? Tem duas chapas aqui, não tem? Tá? Então essas duas chapas, qual que é a projeção dela, ó? Então tem uma chapa aqui, ó, e uma chapa aqui, tá? Isso que eu quero que vocês entendam, tá? Quem teve alguma dificuldade em entender isso, pode me falar aonde, faça como o Fabrício fez, vem aqui, me fala, né? Porque para a gente partir, né? Nós vamos, por que eu quero começar com vocês agora para frente? Eu quero começar mais com elemento estrutural. Elemento estrutural é um pouco mais fácil de explicar do que caldeiraria, né? Então, quando você começar a entender as vistas de uma estrutura, depois para você entender a vista de caldeiraria, parte cilíndrica, bocais, tipo de tampo, né, tipo de fundo, essas coisas ficam mais fáceis para vocês. E aí, quando chegar na parte de caldeiraria, qual que é o grande objetivo? Além de vocês entenderem a parte de desenho técnico, que é essa leitura e interpretação, vocês entenderem o que compõe um vaso, né? O que compõe um tanque, o nome disso, né? O que é o fundo, o que é o costado, que tipo de tampo que é, que tipo de fundo que é, né? Quais os bocais, que tipo de escada que tem, né? Tá? Se o teto é autoportante, se não é, se tem um mastro que sustenta, isso que é a leitura e interpretação do desenho técnico. Você pegar um tanque, um vaso e entender isso, né? E falar, ó, não, isso aqui vai ter o tampo, isso aqui o tampo é tal. Então aí nós vamos passar, tá? Tem muito mais componente na parte de caldeiraria do que na parte estrutural. A parte estrutural é mais simples, né? Tá? O caldeireiro que faz caldeiraria, que faz parte de chaparia, de vaso, parte de estrutura, para ele entender é muito mais fácil, né? Tá? Apesar que sempre tem os caldeireiros que são mais especializados em estrutura, né? E os caldeireiros que são mais especializados em tanques, em caldeiraria em geral, né? Tá bom? Tá? E aquilo que eu falei para vocês, e ainda tem a parte de tubulação. Então eu queria abordar com vocês esses três temas. Sempre assim, nós vamos fazer mais exercícios de peças para treinar, tá? Mas eu quero daqui para o final do curso que vocês tenham na mente, que vocês passam a usar essa aula nossa, né? Como uma biblioteca, né? Onde que vocês vão aprender um pouco de elementos estruturais, um pouco de caldeiraria e um pouco de tubulação, tá? Que existem esses três setores para vocês trabalharem, tá? Existe o setor de estruturas, área de estruturas, tanto a fabricação quanto a montagem de estrutura. Existe a parte de caldeiraria, que também é fabricação e montagem de caldeiraria. E existe a parte de tubulação, que é fabricação e montagem de tubulação, né? Tá? Então tem tubulações que você pega pronta e só solda, tem tubulação que você tem que calandrar. Então isso depois nós vamos tratar esses três temas de uma forma... Não dá para a gente tratar tudo aqui, né? Mas essa parte básica, eu quero deixar vocês meio craque nisso, tá bom? Então, essa coluninha, essa coluna, pessoal, pega isso em casa e procura entender mesmo, tá? Procura, né? Eu sei que às vezes para uns é mais simples, né? Para outros é mais complicado. Então, eu quero que vocês passam a ter essa visão, porque essa visão é a visão que vocês vão ter dentro do chão de fábrica, tá? Todas as vezes que vocês verem uma coluna lá, vai estar dessa forma. Outra coisa que eu falei para vocês, talvez não tenha isso aqui, né? Mas eu acho que depois que vocês saírem daqui, vocês olhando aqui, ó, vocês têm que enxergar isso aqui, tá certo? Vai enxergar, tá bom? Então, aí você vê uma estrutura cheia, complexa de viga lá. Você tem que ir entendendo por partes, você tem que usar o método do esquartejador, né? Vai por partes. Vai analisando o desenho por partes, para você entender o desenho. Se você bate o olho no desenho, eu vou trazer
uns desenhos aqui, né? Aí você, porra, mas o desenho é complexo. Não, o desenho vem detalhado a coluna, vem detalhado a chapa, vem detalhado a coluna, vem tudo detalhado hoje, o desenho técnico. Aí o que é? Você vai montar aquilo, né? Parte que é soldada, parte que é parafusada. Então, para que você entenda, faça essa montagem, esse acoplamento de peça, você tem que ter conhecimento em desenho técnico. Senão você não sabe nem que a peça, qual a peça que é, né? Então, o grande objetivo nosso é esse. É saber lidar com essa parte de desenho técnico, um pouco de estrutura, um pouco de caldeiraria e um pouco de tubulação. Tá bom? Então, vamos fazer mais. Eu acho importante a gente fazer mais alguma coisa de estrutura, só para que vocês entendam. Tá bom? Posso apagar aqui? Tá lá, se vocês quiserem croquisar isso aqui, vai lá depois na videoaula, né? E senta lá e croquisa vocês em casa, para vocês ficarem craque nesse negócio aqui. Tá bom? Ó, vamos fazer uma coluna idêntica a essa que nós fizemos, só que com duas vigas-U, entendeu? Vocês já viram muito por aí em estrutura lá dentro da fábrica, vocês vão lá observar as colunas da fábrica, né? E estruturas mesmo que nós fabricamos, né? O que acontecia também antes? A gente fazia estruturas com viga dupla. Por quê? Para ficar mais leve, né? E você ter um momento de inércia, de compressão maior, porque ela fica, aí você usa solda, usa outros elementos, né? Vamos fazer aqui, ó, para aparecer exatamente nessa vista que nós fizemos, só para vocês entenderem, ó. Vamos fazer aqui uma estrutura com duas viga-U. Viga-U mesmo. Né? Então vamos lá, ó. Vou fazer um pouco mais. Eu quero que vocês entendam essas duas vistas, né? Que é o que sempre vai aparecer, né? Eu estou fazendo a perspectiva, podia fazer as vistas direto, mas ainda quero fazer assim para vocês entenderem. Então tem duas vigas-U, uma de frente para a outra, tá? Mesma coisa. Lá embaixo tem uma chapa, tá? Ó, tem uma chapa. E agora, o reforço nós vamos colocar nesse sentido. Tá? Tem uma chapa nervura lá para estabilizar a viga. Ó, tá? Tá bom? E aqui, ó. Então nós vamos, isso aqui vai lá para cima, né? Coluna lá. Tá? Não vou nem desenhar a viga lá em cima de novo, né? Senão a gente vai ficar só perdendo tempo aqui. Ela termina lá em cima, tá? Então, mesma coisa, né? Vamos fazer essa vista aqui lateral, essa vista aqui elevação e essa vista aqui, né? Em planta, tá bom? Então, como é que nós faríamos? Vocês estão olhando daí, tá certo? Essa vista aqui é a vista em elevação. Então, o que nós fazemos? O que aparece lá quando você olha lá de cima? Aparece os dois perfis U, né? Tá certo? Um de frente para o outro, né? Então, a primeira coisa que você enxerga lá de cima, tá? A coluna em si. Você enxerga o duplo U, tá certo? Lá embaixo, o que tem lá embaixo? Tem uma chapa soldada, onde essas duas colunas são soldadas, tá certo? E como que eu mostrei aqui, onde que está essa chapa?
Essa chapa tá aqui, tá certo? Essa chapa termina na largura da viga. Certo? Tá? Vamos mostrar, essa aqui é a vista em planta. Tá? Agora nós vamos mostrar a vista em elevação. O que é? Nós vamos pegar essa largura da chapa, a espessura da chapa, certo? Agora nós vamos mostrar a viga U, vendo ela pelas costas da viga, né? Então o que acontece? A viga vai até lá, tá? Aí o que acontece? Esse pontilhado fica aqui. O que é esse pontilhado? É a parte de dentro da viga, tá? Tá bom? A chapa, onde que ela fica aqui? É aqui, né? Morre aqui, certo? Aí, essa parte que onde a chapa tá, aparece tracejado, tá bom? Aí depois desses croquis, vocês vão tentando fazer em casa, tá? Pra treinar, tá bom? Então essa vista aqui é a vista em elevação, né? E agora nós estamos enxergando essa vista daqui. O que nós temos agora? Nós temos a largura dessa chapa, certo? Ó, nós temos a largura dessa chapa, nós temos duas vigas e soldadas, né? Então onde elas estão? Tá aqui, né? Ó, agora não aparece assim, né? Tá? Elas estão com as costas para fora, né? Convergindo para dentro, tá? Então você tá assim, ó, tá? Agora nós estamos olhando daqui, tá certo? Tá? Então a gente vê a mesa da viga e a espessura da alma da viga, tá? Mesma coisa, a projeção da chapa tá aqui, né? Onde que está essa chapa? Ela não está soldada nas costas da viga? Então essa chapa fica aqui. Entenderam essa coluna com duplo U? Dá para entender essas vistas? Tá? Então a gente mudou um pouquinho a forma de a gente fazer agora. O que eu estou querendo fazer? Esses exercícios eu fiz um pouquinho rápido para vocês em casa pegarem isso e ver onde que vocês têm dificuldade. Tá? E depois vocês me falam, tá? No que vocês tiveram dificuldade. Mas aí vocês com a videoaula fica mais fácil de vocês estar com calma lá, né? Tem mais tempo para olhar, tá bom? Então eu quero mostrar alguma coisa de elemento estrutural. Algumas aulas que é a parte mais prática de caldeiraria. Quem está lidando com caldeiraria, a parte de estrutura é uma das coisas que se dá início para quem vai entrar ser caldeireiro, né? Não dá para você começar a ser caldeireiro lidando específico com caldeiraria e tubulação, que é um pouco mais complexo a leitura e também um pouco mais complexo a fabricação. Aqui você hoje recebe tudo pronto, tudo cortado, essa chapa cortada, essa chapa no tamanho, essa chapa, e a única coisa que você vai fazer lá é montar a estrutura, né? Então vai lá ter as medidas todas, né? Vai estar a distância que você tem que colocar essa viga, né? Onde que você tem que soldar essa chapa, qual a posição dessa chapa, né? Tá? Acontece muito, né? Da pessoa não entender a chapa, às vezes não é quadrada, é retangular, então é importante entender a posição que a chapa está, tá bom? Então isso vocês vão ver muito na parte de estrutura, né? E começa por aqui, com uma coluna simples, né? E depois um vigamento mais complexo, né? Tá bom? Eu vou apagar, né? Que vocês não fizeram o croquis. Essa vez, vocês não precisam me entregar o croquis, tá bom? Vocês façam, se quiser fazer em casa, depois me entregarem, tudo bem. Mas hoje não precisa. Não entendi. Essa é a planta, né? Quando você rebate, você vê essa linha, né, ó. Aquilo que sempre que eu falei para vocês, ó. Essa projeção dessa linha, ó. Essa projeção dessa linha, né? Ó. Tá? Dessa linha, né? A projeção de dentro do tracejado, que é aquele lá, ó. Tá certo? Ó, daqui é só rebater. Mesma coisa aqui. A altura da viga, a altura da chapa e a espessura da chapa você pega aqui, né? Essa espessura aqui você transporta para cá. Tá certo?
Tá? Então essas são colunas, tem colunas bem, a coluna mais, mas numa maneira geral de interpretar uma estrutura metálica, um pé de coluna de estrutura metálica, é sempre, se você entender essas vistas, você vai entender uma mais complexa, menos complexa, com chapa dupla, tá? Não tem muito segredo, tá bom? Depois que você passar a ter essa visão de interpretação do desenho técnico, a coisa vai ficando, não tem mais segredo, tá bom? Esse começo é assim mesmo, tá bom? Ó, vou mostrar para vocês aqui, vamos falar assim, ó, que aqui nós temos uma viga, ó, eu quero que vocês me falem o que é, ó, uma viga aqui. Tem uma outra viga aqui. Então eu vou falar para vocês o que é, né? Tá? Então aqui tem duas vigas, uma viga aqui e outra viga aqui. Eu quero mostrar para vocês que são duas vigas dessa deitada, tá? Vocês estão vendo por aqui, ó. Tem duas vigas, tá? E aí, aqui, ó, tem uma viga ligando essa nessa, tá? Então, quando você vê uma estrutura soldada, isso aqui é a vista em planta da estrutura soldada, né? Duas vigas e uma viga transversal ligando uma viga na outra. Quando você olha na vista em elevação, o que você enxerga? Você enxerga uma viga aqui, outra viga aqui, certo? Então você está olhando essa viga e essa viga de frente. Aí você vai fazer uma ligação nessas duas vigas. Então o que acontece? A alma da viga vem aqui, uma viga aqui. Aí o que acontece com essa viga de dentro? Você tem que fazer um encaixe, né? Aí você tem lá a viga vista de frente, assim, né? Aí quando você vai pegar essa viga detalhada, como é que ela vai estar lá? Vai estar uma viga assim, né? Ó, vai estar uma viga assim. O que acontece? Você pegou essa viga de dentro, tirou a mesa dela, tá vendo, ó? Para ela encaixar dentro dessa viga, tá? Um tipo de estrutura que vocês vão ver muito. Essa é o tipo de estrutura soldada, né? Então você faz esse encaixe para unir as duas vigas, que é essas duas vigas aqui, né? Tá? Então, esse tipo de estrutura, esse tipo de visão técnica, vocês vão ter toda hora, né? O que é a vista em planta, o que é a vista, como é que faz a ligação de uma viga na outra, né? E sempre vocês vão ter essa viga detalhada, tá certo? Só para você saber que é uma viga de encaixe, né? Uma viga que encaixa dentro da outra. Pode ser da mesma altura, se ela fosse uma viga menor, né? Se ela não fosse da mesma altura, né? Ela ficaria assim, né? Certo? Vamos falar que a viga fosse menor aqui. Então apareceria a mesa da viga inteira, né? Tá bom? Então lá no detalhe fica desse jeito. Tá? Uma viga que trava uma na outra de uma altura diferente. Então só tem que fazer o recorte para encaixar na mesa da viga na parte de cima, né? Então, na hora que for montar a viga, sabe, né? Que a parte do encaixe é a parte que fica dentro da viga, tá? Então, esses conceitos são conceitos
de projeto estrutural, tá? Eu vou pegar mais alguns detalhes depois, para a gente tratar mais detalhes, né? Para a gente tratar mais detalhes, né? Tanto faz, vamos falar assim, uma coluna só nós já falamos, né? Então, essa parte de conceito estrutural é mais ou menos isso. Aí eu pego desenhos para ir falando, mas não tem assim, caso tem que pegar o projeto para falar, mas eu só quero mostrar para vocês os tipos de viga, né? Como é que aparece no desenho, quais as vistas, como é que você enxerga isso, tá bom? Então é isso que eu quero falar dentro dessa parte estrutural. Deixa eu ver se a gente fala de alguma outra, fazer uma... Ó, agora nós temos aqui, ó, o reforço assim, ó. Como é que eu vou mostrar para vocês, ó? Eu quero mostrar para vocês isso aqui, ó. Tem a espessura da viga, né? Aqui tem a espessura da viga. Tá? Ó, agora nosso reforço, ele está na mesma espessura da viga, correndo aqui, ó. Ó. Ele tem continuidade aqui, ó. Tá? Então aqui em cima nós temos a viga. Tá? Agora nós temos um reforço, ó, aqui, tá? Então vamos mostrar aqui, ó, como se essa vista aqui agora fosse a vista em elevação. Essa vista aqui, ó, lateral. Tá? E essa vista em planta. Então, a vista em planta, como é que fica? Tem a viga lá, vista em planta, né? Tem a viga, ó. Tá? Tem uma chapa embaixo. E eu fiz um reforço na mesa da viga. Um reforço aqui, ó. Ó. Um pedaço de chapa, sei lá, triangular. Vou mostrar para vocês na vista ali. Do jeito que eu mostrei na perspectiva aqui, ó. Então, eu fiz um reforço agora. Em vez de eu fazer nas costas da viga, eu aumentei a mesa da viga. Tá certo? Então, essa vista aqui, ó. Nós vamos fazer a vista em elevação. É que eu já fiz a viga desse jeito, né? Então, eu vou deixar desse jeito. Só para não confundir vocês. Essa aqui é a elevação e essa aqui é a lateral. Tá? Então, nós temos a vista em planta. Tá? Nós temos a vista em elevação. Tem o perfil da chapa, né? Temos a viga. Parece assim, né? E aqui nós temos um reforço da mesma largura da viga, tá? Quando nós formos fazer isso aqui para cá, ó, vou apagar isso aqui só para, ó, só terminar isso aqui rapidinho, ó, tá? Aí nós temos esse aqui, espessura da chapa. Aí nós temos a viga, ó, a alma. O que eu quis mostrar para vocês, ó, essa continuação aqui é um reforço que tem aqui, ó, tá? Ó, um reforço que tem aqui agora, tá? Então nessa vista aqui, ó, ele coincide com a mesa da viga, né, da continuidade, e lá
aqui, ó, é a mesa da viga. Se olhando assim, né? Ó, tá? O que nós fizemos aqui? Fizemos um reforço na mesa da viga, tá? Então essa é a vista em planta, essa aqui, ó, é a vista em elevação, e o reforço coincide com a mesa da viga, e aqui a vista lateral, onde a gente mostra o perfil do reforço. Tá bom?